Olá, eu sou Isabel Velica, do High Mental Performance Family, e hoje eu quero falar com você sobre como que está sendo esse final de ano. Como nós tivemos aí 2 anos em que muita gente parou a vida para ficar em casa, só na internet, parado, sem fazer muita coisa, na TV, e então muita gente ficou meio perdido. E esse final de ano está sendo bem diferente dos outros, porque um monte de coisas que você tinha planejado para fazer foi impossível realizar, mas agora chegou o final do ano e você precisa se programar para o ano que vem. O que vai ser possível fazer? O que não deu tempo de fazer por causa de tudo que aconteceu? E qual que é aquelas dúvidas, aqueles problemas que ficaram na sua vida, né? Porque às vezes tem coisas que ficam na mente da gente e não dá para resolver, né? Não há tempo suficiente para resolver. Tem alguma coisa que ficou assim na sua vida? Alguma coisa que ficou insuportável e você mesmo assim não conseguiu resolver? Ficou ali aquela coisa te travando e você, olha, eu quero resolver, mas eu não sei como resolver, eu não sei que jeito dá nisso. Então, muitos dos problemas que nós temos na nossa vida e nós ficamos empacados, né? Ficamos parados ali, é porque o que você está passando é um problema psicológico. E às vezes você não vai sair dele se você não tratar isso na sua mente. E aí eu te pergunto, você sabe como funciona a sua mente? Você sabe como resolver esse problema? E se você não souber? Você vai ficar parado nele por quanto tempo? Por 1 ano, 2 anos? A vida toda? Há problemas em que as pessoas ficam paradas a vida inteira. Há pessoas que desistem até de viver por causa desses problemas. O problema vai sendo empurrado. Sabe o que é empurrado de... como é que eu vou explicar pra vocês? De você girar a vida inteira em torno daquele problema e não conseguir tirar ele do seu caminho. E você tem que todo dia passar por cima daquele problema, viver a sua vida, voltar, passar de volta, e o problema sempre ali. Nunca vai embora? Pois é. Tem pessoas que vivem assim. Você tá com algum problema assim? Tem algum problema na sua vida que é aquele problema tão complicado de resolver, que você tem que fazer a sua vida passar por cima do problema e ele ali te travando e você mesmo assim tentando viver com ele assim? Se você tem um problema desse, você tem que entender a sua mente. E às vezes as pessoas falam, mas eu vou fazer terapia, isso não é pra mim, isso não vai me ajudar. Nós não sabemos o resultado se não tentarmos, né? E como diz aquele ditado, né, que o pessoal usa muito, se você tá sempre no mesmo caminho, você tem sempre o mesmo resultado. A hora que você mudar esse caminho para outra direção, você terá outro resultado. E o que nós propomos aqui é que você conheça a sua mente. Saiba como funciona a sua cabeça, como é que é o desenvolvimento seu quando aparece um problema. Como que você faz? E quando você entender como você faz, você não vai mais se auto-sabotar, que é uma coisa muito chata que às vezes a gente faz sem nem perceber. Se você conhece a sua mente, você não vai mais deixar isso acontecer. E quando você vencer esses problemas, você vai poder dar continuidade para a sua vida de uma maneira segura, suave. E, é claro, né? Você vai poder fazer realmente compromissos, promessas de final de ano que você vai cumprir. Não são promessas que vão ficar lá, eu tentei esse ano, não consegui. Aí chega no outro ano, eu tentei de novo, não consegui. Sabe por que você não conseguiu? Porque você não trabalhou a sua mente. Vamos trabalhar a sua mente? Vamos entender o que está acontecendo? Por que você está assim? E como você pode resolver? E o melhor, se você tem uma promessa que você quer fazer, vamos trabalhar nisso? Vamos ver se é possível? Tem muita coisa linda que pode mudar na vida da pessoa quando ela entende como que é o funcionamento da mente dela. E principalmente quando ela traz a família e também entende o funcionamento da mente deles. E aí, todo mundo vive em paz. Nosso trabalho é justamente esse. Fazer você se entender, fazer você entender todos da sua família e verem todos em harmonia. E aí o Natal não vai ser mais aquela situação, que chato, ter que ver aquele pessoal de novo. Não, vai ser melhor, porque todo mundo ali vai se respeitar e se amar. Olha que máximo, né? Então,
Vamos conversar sobre isso e ver o que a gente pode fazer para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o futuro, né, da sua vida. Olá, você sabia que o Google contrata avaliadores de mídia para avaliar ruas, empresas, aplicativos e anúncios para ajudar o seu mecanismo de busca a ficar sempre atualizado? E você pode receber pagamentos em dólares, trabalhando de 1 até 4 horas por dia. Quer saber como funciona esse novo método? Clique em Saiba Mais e conheça todos os detalhes dessa oportunidade incrível. Né? Aquilo que realmente a gente quer fazer. Eu posso te afirmar que muitas coisas a gente muda, primeiro, quando a gente conhece a nossa mente, segundo, quando a gente para de se auto-sabotar naquilo que nós nem sabíamos que nos sabotávamos, e terceiro, quando você realmente faz aquilo que você suporta. Porque às vezes você pode estar fazendo coisas que você não está preparado para fazer, coisas que você não suporta fazer, ou coisas que você nem entende direito como fazer. E você tenta fazer por causa de razões na sua vida, acontecimentos, pessoas, e não chega em lugar nenhum. Então, quando você entende, olha, eu gosto, que nem, por exemplo, o esquizoide. O esquizoide gosta de ficar sozinho, gosta de ficar na dele. Se eu disser pro esquizoide, olha, você precisa deixar de fazer as coisas da sua vida dessa maneira como você está fazendo e vai fazer de outra maneira, ele não vai gostar disso. E ele vai ficar pensando, poxa, mas será que eu ouço a ideia dela? Será que as minhas não são melhores? O esquizoide sempre ele está programado para pensar segundo a maneira dele, né? Ouvir outra pessoa que às vezes fale ao contrário do que ele quer, ele pode não ouvir e se isolar, né? Se nós falamos, por exemplo, de um oral, o oral ele tende o quê? Ele tende a ser amigo de todo mundo. E às vezes ele fica magoado e ele fala, ah, você me magoou, você fez eu ficar triste. E a pessoa fica, poxa vida, mas eu nem falei nada assim tão grave. E, poxa, essa pessoa só reclama muito e às vezes isso piora, porque a pessoa nem quer mais conversar, né? Às vezes o que poderia ser uma ajuda acaba sendo mais um problema do que uma ajuda, né? Nós temos, por exemplo, o psicopata, que se você falar pra ele, olha, não faz assim, ele vai pensar, poxa, ele tá querendo mandar em mim, mas eu não gosto que ninguém mande em mim, eu não gosto nem que as pessoas entendam sobre mim. E isso é complicado, porque essa pessoa não vai ouvir você e ela pode às vezes tomar um caminho errado só para se livrar do que você disse para ela. E existe o masoquista, que se você falar para ele assim, olha, vamos fazer assim, eu acho que esse é um bom resultado, vamos por aqui, ele talvez não diga para você o que ele pensa. Ele talvez até tente fazer do seu jeito, sabendo que não é bom. Aí lá na frente, quando tudo der errado, ele pode chegar e falar, olha só o que você fez, você disse pra gente fazer desse modo e deu tudo errado. E aí acaba gerando uma briga, uma discussão, algo que não precisava ter passado, né? Mas aconteceu por causa disso. E temos, por último, o rígido. O rígido, quando você falar uma coisa e ele não gostar, ele vai falar, não, mas eu tenho uma ideia melhor, eu tenho uma ideia que vai dar mais certo. E aí, ele vai querer fazer do modo dele, não vai fazer do seu de jeito nenhum. O seu pode ser bom, pode ser ruim, ele vai dizer que o dele é melhor. E sempre ele vai tentar fazer de uma maneira diferente. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, porque às vezes ele pode fazer de uma maneira totalmente errada, totalmente complicada. E às vezes é algo que precisava ser feito do seu modo e não foi. Então, saber entender as pessoas, como elas pensam e aplicar isso para cada pessoa dá um resultado incrível, porque faz com que as pessoas ouçam você de uma maneira correta, quando você sabe falar com elas de uma maneira que elas entendam. Uma das vantagens, né, da comunicação bem feita, né, é aquela comunicação que você diz algo e a pessoa compreende. Por quê? Como a gente falou, os ruídos da comunicação, as falhas da comunicação, é se eu falar algo e vocês não entenderem o que eu disser. Como é que vocês vão trabalhar isso? Não tem como, porque você não compreendeu o que eu disse. É igual aquela brincadeira do telefone sem fio.
Se eu faço um telefone sem fio e eu falo para você, olha, você oral precisa se comunicar com as pessoas e parar de se isolar, e o oral entende que eu falei para ele, que ele precisa sair falando, ele pode sair contando coisas que não deve a pessoas que podem vir a fazer mal a ele, né? Porque ele não compreendeu exatamente qual que foi a ideia da comunicação que eu passei. E isso ajuda muito. Na família isso é essencial. Se você sabe comunicar para um oral o que ele deve fazer de uma maneira correta, ele não vai fazer bobagem. Se você faz o mesmo com o psicopata, é o mesmo resultado. Mas se você, em vez de fazer uma comunicação de psicopata, faz uma comunicação de oral com um psicopata, aquilo não vai dar certo. Se você faz uma comunicação de oral com um masoquista, não vai dar certo. Se você faz uma comunicação de masoquista com um rígido, não vai dar certo. Porque o pensamento é diferente, a forma de agir é diferente. E que ótimo! Por quê? Porque mesmo a gente sabendo que isso veio de traumas, a gente sabe que traumas não são momentos legais, mas momentos que todos nós passamos. E, aliás, os traumas nos dão os superpoderes. Então, se você teve o trauma, ele, de certa forma, te ajudou. Não pense nele como, ai, que ruim. Não, ele te trouxe algo bom, sempre assim, né? As coisas ruins também trazem coisas boas, as coisas boas também trazem coisas ruins. Nós vemos isso em tudo na vida, é complicado analisar isso, mas a gente vai caminhando, vai entendendo, é com calma, né? Nada é rápido, nada tem que ser corrido, porque senão você não tem como avaliar, né? Então você tem o trauma, recebe o trauma, é ruim, mas você ganha super qualidade, super poder, que você vai saber agir de uma certa maneira. A hora que você passa a ter esse entendimento, eu trabalho dessa maneira, você consegue trabalhar melhor. Isso é bom, por exemplo, para você saber como trabalhar com as pessoas à sua volta e informarem para elas como é o seu jeito de ser. Isso é interessante para você falar para sua esposa, para o seu marido, ou para os seus filhos, para os seus pais, para os seus tios, e as pessoas entenderem. Isso é legal para você encontrar uma profissão, porque às vezes você fala, poxa, aquela profissão ali é boa, o pessoal tá ganhando dinheiro, tá tirando bem, mas será que aquela profissão se adequa a você? Eu vejo todos os dias pessoas em profissões erradas, e o problema é que essas pessoas só vão perceber que estão em profissões erradas, às vezes depois de uma faculdade, às vezes depois de um curso caríssimo, às vezes depois de anos de especializações, de milhões de coisas que ela não deveria ter feito. Aí você vê aquele pessoal que tá mudando, né, transição de carreira. Por que as pessoas fazem transição de carreira? Porque elas com certeza começaram numa profissão que talvez não era a mais adequada para elas. Mas não havia como elas descobrirem qual profissão adequada. E isso a gente pode ajudar muito, porque você pode descobrir isso. Você pode entender qual que é a melhor profissão para você. Você pode entender qual que é o momento psicológico teu que favorece você desempenhar essa ou aquela função, né? Não que eu vou dizer para você, olha, você tem que ser artista, você tem que ser escritor, você deve trabalhar com análise gráfica, nada disso. O que nós vamos dizer é como sua mente funciona. E você vai procurar profissões onde aqueles requisitos principais são aqueles que casam com a sua personalidade, com a personalidade que foi estudada e foi descoberta, uma personalidade que você sabe que realmente faz parte de você. Isso a gente vai conversar, a gente vai descobrir, vai analisar, vai fazer o mapa dos caracteres e vai ter absoluta certeza qual é. Então, quando você for procurar, você vai saber, não, isso realmente é algo que se adequa. Mesmo às vezes não parecendo, mas eu nunca sonhei em fazer isso nunca nem passou pela minha cabeça. Sim, eu acredito que sim, muitas coisas não passam pela cabeça da gente. Mas porque às vezes você não está direcionado para o que você realmente é, o que você realmente gosta e aquilo que realmente vai te dar sucesso. Sucesso que eu digo não é exatamente te dar milhões, mas é te dar a felicidade de estar desempenhando um trabalho que você gosta, né? Isso é uma coisa que eu sempre disse, aliás, eu digo isso pro meu marido desde sempre, né? Que o melhor é você estar numa profissão onde mesmo que você não ganhe maravilhosamente bem, mas você se sinta bem em fazer aquilo,
do que você estar num lugar onde você esteja só pelo dinheiro. Por quê? No futuro, nós sabemos, né? Toda profissão tem aqueles dissabores, aqueles momentos ruins, ali aquele momento que você tem que aguentar uma treta, uma confusão, alguma coisa difícil. Como é que você vai fazer nessa hora se você estiver nessa profissão só por dinheiro? Vai ficar insuportável, vai ficar difícil. Aí você vê a pessoa que tem um bom conhecimento do negócio, só que não para emprego, porque talvez aquela não seja a área dela. E todo emprego por onde ela passa, a hora que chega na dificuldade, ela não suporta e acaba saindo por alguma maneira. Ou ela sai, ou causa demissão, ou alguém simplesmente não aguenta ficar perto dela. Problemas mil podem acontecer. Mas aí você fala, poxa, mas é a pessoa que se preparou por anos para aquele emprego. Sim, eu entendo que você pode ter desenvolvido muito conhecimento na área, muito trabalho, né? E é complicado, mas é melhor você estar em algo que você ame, porque na hora da dificuldade do problema, você vai conseguir passar pelo problema. Por quê? Porque o problema não vai mais ser aquela coisa insuportável. Você vai conseguir trabalhar o problema de maneira que você vai ter ali uma paz para aguentar, entendeu? Nossa, deu tudo errado. Não, dá para levar, dá para levar. Quando você faz o que você gosta, você consegue. Aqueles momentos mais complicadinhos deixam de ser complicadinhos. E o resto do tempo é maravilhoso. Você acorda disposto a ir trabalhar, vai dormir feliz pelo resultado que você teve naquele dia. Essa é a diferença. Todo mundo devia fazer isso, só que as pessoas se iludem muito por vou procurar algo que me dê dinheiro. Só que se você procurar algo que te dê dinheiro e você faz algo que você odeia, em algum momento você vai se tornar uma vida, não é triste, né, mas infeliz, né, uma vida infeliz. Triste seria até pouco, porque triste pode ser mudado mais rapidamente, mas infeliz é aquele momento que você tem a total distância de estar em paz, né? Total distância. E você não consegue mensurar. Às vezes, nossa, eu não sei onde foi que eu errei. Às vezes o que você errou é aquela coisa que você nunca quer abrir mão, que é sair da área ou do trabalho que você tá. E isso pode ser um problema também, né? Eu posso falar para vocês que durante muito tempo eu vi pessoas que fizeram coisas na área que era designada pelo pai, pela família toda, tudo seguiu. A hora que a pessoa resolveu seguir o coração dela, ela foi muito mais feliz. Não necessariamente a pessoa tem que fazer algo que tenha a ver com a família, né? Mas ela tem que fazer algo que seja bom para ela, que seja que a deixe feliz, que a deixe bem. E eu acho isso incrível, maravilhoso. Eu incentivo cada um de vocês a conhecer isso. E se essa mudança de carreira também pode ser uma dessas promessas de final de ano, algo que você fala, vou achar uma carreira que realmente eu me sinta totalmente bem fazê-la, que não me seja um peso, que eu não acorde já com aquela tristeza, poxa, vou ter que ir trabalhar, nossa, que coisa mais chata, mais desagradável. Não, você acorde e fala, eu vou pro meu trabalho, onde eu gosto do que eu faço, onde todos vão estar lá comigo, e nós vamos desenvolver um trabalho ótimo, vamos dar excelentes resultados, e é isso aí. Eu acredito que o trabalho digno e o amor ao que faz é o que faz com que uma empresa funcione muito bem e as pessoas trabalhem muito melhor onde quer que elas trabalhem, seja por conta própria, seja para alguém, seja num serviço público, seja onde for. Se você estiver feliz com o que você faz, você vai render muito melhor. E com certeza você conhecer-se faz parte disso. Faz parte de encontrar essa profissão, encontrar esse lugar no mundo que é todo seu, que está lá te esperando para que você transforme a sua vida através dele e ajude pessoas, né? Para que a sociedade fique cada vez melhor, tá certo? Um beijo para vocês, a gente se vê de novo numa próxima vez. Tchau!